bate-papo semanal. Semana passada falamos sobre a primeira universidade. E hoje eu quero dar um pouco continuidade ao assunto, então falando um pouco sobre as universidades medievais. Lembrando então que a primeira universidade foi Bolonha, em 1088, depois se segue a criação de algumas universidades, sobretudo na Itália e na região no Vale do Mediterrâneo, ao entorno do mar Mediterrâneo, aí, notadamente no primeiro momento a Itália, depois França, Espanha e Portugal. E mais tarde sim, se expandiu para os demais países da Europa, mas só no século XIV é que ela vai chegar, por exemplo, à Alemanha, né? E vai chegar à Suécia só no século XV já, né? Então, o que foi a universidade? Vimos que eram basicamente uma corporação, a palavra universidade significa corporação, uma corporação de estudantes e professores, e que se organizavam em nações, né, num entorno de... não há um local central em que se reúne, como depois surgiu os prédios posteriormente, mas se reuniam em nações, isto é, agrupamentos por região. Essas nações tinham lá o seu reitor, cada uma delas, e desse reitor saía, então, o reitor das instituições. Que instituições eram essas e que títulos conferiam? Eram instituições ligadas à Igreja Católica, né, e conferiam os dois títulos básicos que temos até hoje, o bacharelado e as licenciaturas, né? Então esses eram o título, e a licença, é interessante nós observarmos que a licença dada na universidade era chamada-se licencia ubique docenti, isto é, licença para ensinar em toda parte, isto é, em toda a cristandade. Então era um título que valia para toda a cristandade. Os primeiros títulos das universidades, lembrando que, por exemplo, hoje os títulos valem na União Europeia, né? Aqueles países signatários exatamente do Acordo de Bolonha de 1998. Mas, então, na época já se preconizava, já tinha, a identidade era outra, não era a União Europeia, a identidade era a cristandade. Então, a universidade concedia esse título de ensinar em toda a cristandade. E os estudantes gozavam de privilégios, por exemplo, não eram chamados ou recrutados para os conflitos, guerras, etc. Os estudantes universitários não eram chamados, eram isentos de impostos nas comunidades onde eles viviam, podiam fazer greve, por exemplo, também, né? E também os estudantes em toda a cristandade, eles tinham direito, eles eram considerados clérigos menores, isto é como se fossem membros do clero, né? E tinham direito a se hospedar em todas as casas, conventos, abadias, mosteiros que existiam então. Portanto, eram situações bastante privilegiadas. E aí, então, essas universidades ofereciam uma condição, portanto, bastante especial. Há um momento que Bolonha, durante a Idade Média, calcula-se, chega a ter 10 mil estudantes, o que é uma grande população para a época. Hoje muitas universidades têm esse número, claro, mas lembrando que na época as grandes cidades tinham 10, 20 mil habitantes, as maiores, como Paris, por exemplo, chegavam talvez a 200 mil, e portanto 10 mil era uma população muito numerosa para Bolonha. Bolonha se estima que tinha ao redor de 60 mil pessoas, 60 mil habitantes. Lembrando que essa questão da precisão dos números é uma coisa do século XIX, século XX, especialmente século XX, né? Com as ideias positivistas, aí sim é que se consolida a ideia de uma estatística mais correta, embora nós tenhamos tido censos remotamente no passado, mas as condições em que se faziam censos, claro que não tinham a precisão que nós temos nos dias de hoje. Então, as universidades também tinham lá os seus títulos, e esses títulos davam, portanto,
direito a ensinar em praticamente toda a Europa, que, claro, vai ser, somente vai romper, digamos, a unidade da cristandade no final do século XV, XVI. Um título que também precocemente entrou na universidade, já no século XIII, portanto, aí pelo ano 1200, 1250, é um título que entra rapidamente e precocemente na universidade, é o título de doutor. Doutor. Era, claro, que defendia a tese, né? Na época não temos o mestrado será posterior. Mas o doutorado era o maior título que a universidade podia conceder, e esse título também tinha um peso muito grande. E doutor, de fato, era a figura máxima da universidade. E as teses eram longas, a defesa de tese levava por vezes dias, né? E o sujeito que se propunha a defender uma tese defendia diante de todos os professores da universidade, né? E, portanto, aí ele se expunha realmente a uma situação pública, né, para as condições. É claro que nem todos os professores, por exemplo, nós temos compareciam, mas também temos que ter ideia que as universidades eram pequenas. Nós temos universidades com 400 estudantes, por exemplo, pequenas universidades que são criadas, por exemplo, dependendo dos interesses dos príncipes ou do próprio Papa. Então, tem pequenas universidades, portanto, aí não devia ter muitos professores também. Mas o título máximo, que permanece até os dias de hoje, era o título de doutor, né? Que também, então, era uma tese, e a tese, de fato, era algo muito importante. Lembrando que na universidade nós temos os graus, nós temos o mestre, o grande professor. Esse tem, por sua vez, os discípulos, que são aqueles que seguem o seu pensamento, né? E aí, portanto, nós temos o mestre, tem, digamos, aquele que seria o seu assessor, que é o professor assistente, que é o seu discípulo, que prega a doutrina do mestre. E abaixo deles nós temos, então, os copistas, aqueles que copiam, que têm um papel importante, porque o copista muitas vezes fazia um texto próprio, né? Ele mudava um pouco a ideia do professor e criava um texto próprio. Então, também temos os bons copistas e os maus copistas. Então, os bons copistas têm um papel muito importante e muito significativo, e também eram pagos. Os copistas eram pagos. Por que os copistas? Porque muitos estudantes sabem ler, mas não, evidentemente que o sistema de cópia, gente, só no século XVI é que nós temos Gutenberg aí com a imprensa. Então era uma comunicação bastante precária, as bibliotecas eram muito restritas, as boas cópias, portanto, eram pagas, e algumas permaneciam na biblioteca, mas os estudantes que tinham mais condições, esses pagavam e tinham cópias próprias, né? E abaixo dos copistas vem os leitores. Então, o mestre, o seu assistente, o discípulo, aquele que prega a sua doutrina, apresenta a doutrina do mestre. Depois, abaixo dos copistas, e abaixo dos copistas, os leitores. Isto é, aqueles que simplesmente leem. Por quê? Porque há estudantes analfabetos, né? Então, há estudantes analfabetos. Também, aliás, coisa que universidades contemporâneas também ainda apresentam o estilo, o velho analfabeto, que pode chegar à universidade. E alguns chegam realmente em condições quase de analfabetismo. Mas então, o leitor traduzia, digamos, e lia os textos para os estudantes. Claro que a língua, no caso, era o latim, né? A língua dominante era o latim, mas mais adiante, bom, e os professores escrevem em latim, mas mais adiante começam a entrar as línguas locais. Mas isso é já no final do século XV, século XVI, né? E a própria palavra universidade, como casa do saber, como a instituição de ensino, é uma coisa do final do século XV, século XVI.
porque antes a universidade também era, digamos, aquilo que nós vimos, era uma corporação de professores e alunos. E era toda a corporação se chamava universidade. Então nós tínhamos a Universidade dos Pedreiros, a Universidade dos Marceneiros, dos Vidraceiros, dos comerciantes, etc. Todos tinham as suas, digamos, universidades. E depois o termo ficou exclusivamente para universidades do século XV e século XVI. Então, um pouco os títulos, como nós dizíamos, então a universidade já dá cedo, concede o título de então, bacharel e licenciatura e logo mais o título de doutor, que é de fato uma pessoa extremamente respeitada. Doutor é aquele que tem uma doutrina própria, que tem um saber próprio e que tem, portanto, um pensamento próprio. Coisa que nós devíamos pensar até hoje. Quanto doutor hoje não tem uma linha própria, um pensamento próprio, é simplesmente submisso, e quantas cópias nós temos nos dias de hoje, por exemplo, também, e reprodução de pensamentos. Então, um pouco isso, a semana que vem a gente retoma com outros temas, por exemplo, sobre a universidade e também sobre, então, talvez vamos falar então sobre a figura do professor dentro da universidade, o papel que ele desempenhava então. Tenhamos uma boa semana e que a universidade dos nossos dias seja, digamos, a receptor dessa cultura. Das instituições medievais, somente 3 sobrevivem até os dias de hoje: a família, a Igreja Católica e a universidade. Boa semana, gente, um abraço.